Bom dia, tudo bem? Ótimo, vamos falar desse período do ano que a gente sabe que é o período do ano onde as pessoas elas costumam comer muito, né? E comer exageradamente. E comidas sempre pesadas, né? É aquela feijoada, é caldo disso, caldo daquilo, é dobradinha, sempre muito calor, com uma caloria grande e que muitas vezes as pessoas acabam até passando mal por conta disso. Que é legal nesse período do ano? O que é bom as pessoas saberem sobre a questão nutricional? É interessante que as pessoas fiquem cientes. Bom dia a todos que estão me assistindo. É um prazer falar com vocês. Que neste frio, né, nós não temos só a questão da temperatura, nós Uhum, temos a questão das férias escolares, das festas juninas, da exposição agora que acabou de acontecer, uhum, onde as pessoas comem churros, pastel, crepe, que é tudo que tem ali, as batatas fritas, né? E esses exageros, eles, infelizmente, eles vão ter um reflexo no corpo de cada um que comer. Inflamatório, de uhum. aumento de peso, de desidratação, de acúmulo de gordura corporal, a falta de atividade física, como você mesmo comentou, pelo frio, né? É mais complicado as pessoas estarem saindo de casa para caminhar na lagoa, andar de bicicleta, para quem realmente não quer, né? Para quem quer, a gente sabe que faz. E essa falta de gasto energético com o consumo maior de calorias desequilibra. E aí a gente precisa retomar o equilíbrio para poder conseguir, de alguma forma, amenizar essa situação. A gente sempre vê essa questão de falta de exercício, a gente vê na prática, né? Você mora próximo ao quartel ali, e você vê que não De tem mais reduziu ali, pessoas né? caminhando, reduziu, né? Em períodos de calor você vê que é bastante concorrido, tem muita gente caminhando, correndo. E agora você pega esse período de frio, tanto no período da manhã como no fim da tarde, não tem mais ninguém. É um ou outro que está ali, né, se exercitando. E esse é um problema, porque dentro de casa vai comer muito e vai se exercitar de menos. E esse é um problema, né? E esse é um problema que afeta muita gente. E, inclusive, nesse período do ano é infartos, a gente tem registrado uns números altos. É o período do ano onde a gente tem mais registros, né? E é tudo ligado ao nosso corpo, ao que a gente vem comendo. Então, esse é um problema sério que as pessoas precisam amenizar. Em relação a essas comidas, por exemplo, à noite, quais são as Ó, dicas? a dica mais interessante que eu acredito que seja por mais que a gente saiba que os exageros vão acontecer e a redução de atividade física também, Uhum. que o consumo equilibrado de alimentos em outros horários seja feito com o consumo de água, hidratação no nível legal. Qual que é o nível legal? A gente sempre fala de 2 a 3 litros, de 3 a 4 litros, mas na verdade, verdadeira, cada corpo precisa, necessita de um volume de água para o seu padrão, para o seu Uhum. tamanho, para o seu peso. Então, é só você fazer aí seu peso vezes 35 ml de água. Então, cada ser Uhum. humano precisa da sua hidratação. No frio, o consumo de água reduz, né? As pessoas reduzem o consumo de hidratação e aumentam o consumo calórico, que Uhum. junto com isso tem gordura, sódio, né? Bastante sal aí nessas refeições um pouco mais calóricas. E aí piora ainda mais alguns sintomas, como cansaço, dor de cabeça, cãibra, falta de disposição. Tudo isso está relacionado a uma alimentação rica em calorias e sal e baixa hidratação. Então, durante o dia, tenta se equilibrar na alimentação. Um bom café da manhã, um almoço mais leve, já que Uhum. sabe que à noite tem uma festinha junina. E a gente não vai perder isso. Uhum. Eu não vou deixar meus filhos perderem, Sim. vocês não vão perder, é uma época do ano. Então, isso é comum. Mas vamos tentar, de alguma forma, equilibrar para Uhum. que, quando se junte todas essas É. refeições, não vire uma explosão aí dentro de você. A tal da hidratação, que você citou um ponto importante. Por que a gente perde essa vontade de tomar água normalmente? Se você não lembrar, hoje tem os relógios, né? Que Despertam, né? despertam e dá uma vibrada no braço e mostra que chegou a hora de você tomar água, por exemplo, aplicativos no próprio celular que fazem você lembrar. Porque normalmente a gente, quando está com sede, procura água. Mas nesse período do frio, se você não parar para pensar e ser regrado, você não bebe, você não toma água. Não é que vai substituir por outra bebida. Você não bebe. E aí esse é um problema sério, né? E a gente pode se complicar. A gente tem retenção de líquido maior nesse período do ano, normalmente?
a falta de atividade física e o consumo maior de gordura e sal já faz com que a retenção de líquido aconteça. Mas o que as pessoas não entendem e que ainda está em processo, em caminho de compreensão, não do profissional, mas sim dos pacientes, desculpa, é que nosso corpo é de 65% a 70% de água, então a gente precisa mais de água do que de comida. A falta de hidratação, ela acarreta vários problemas de saúde. Quando a gente tem sede, é porque o nosso corpo está dando um sinal de que nós estamos desidratados. Então, a sede não é um bom sinal. Se deu sede, é porque eu já estou desidratado. Como a água não gera um prazer, porque não tem sabor, não tem caloria, né? Então, não gera prazer esse consumo. As pessoas esquecem da água. Um chá, um café, um suco, já passou à vontade e acabou. Mas a hidratação, ela é fundamental para a saúde. O nosso corpo não funciona sem uma hidratação equilibrada. Todas as reações químicas acontecem em meio à água. A água é o que leva oxigênio para o nosso cérebro. Sim. Então, é fundamental que a água seja um despertar dessa geração, que as pessoas entendam que sem a água o corpo não funciona. A urina, a coloração da urina, ela indica? Indica. As cores amarelas. Essa cor da hora que a gente acorda já é um sinal de desidratação. Por quê? Você passou a noite toda sem consumo de nada, né? Em jejum. Então, você acorda, a coloração está mais amarelada. Essa coloração já é uma coloração de que falta água. Então, o normal é um amarelinho muito sutil, quase que transparente. O que muitas vezes as pessoas, obviamente, não tomam água da maneira correta e aí o resultado, quando vai no banheiro, né, consegue visualizar aquela cor bem escura, né? Infecções de urina acontecem também, né? Bastante, né? Corriqueiras pela desidratação. É período do ano onde tem que tomar cuidado. A gente também tem esse período do ano, agora não, né? Estivemos, semana passada, por exemplo, aqui em Três Lagoas choveu bastante. Mas a baixa umidade relativa do ar, né? Que também é um outro agravante. O despertar das alergias, né? Rinite, sinusite. E realmente, se a pessoa está bem nutrida, hidratada e com uma boa imunidade, que isso tem a ver também com alimentação, nessa fase do ano ela não sofre tanto. E aí, o que é legal, por exemplo, em alimentação, esses caldos que se faz normalmente? À noite é bom evitar, ou não? Não é. Pode se consumir os caldos noturnos. O problema são os ingredientes que são usados nesses caldos, né? Então, assim, para que seja mais leve, que não tenha calabresa, bacon, temperos prontos como sazon, caldo de carne, caldo de galinha, bacon... muita mandioca nesses caldos, que seja usado cabotiã, batata doce, ou um fundo até mesmo de fubá, que também é baixa caloria, ou batata branca, que se usar a batata ou a mandioca não se use macarrão, para ter um equilíbrio de carboidrato, pode usar uma carninha moída, pode usar cenoura, chuchu, abobrinha, vagem, todos os legumes da rede que não seja tão calórico quanto a mandioca, mandioquinha e macarrão. A criatividade fala mais alto, né? Mas é muito gostoso essa hora de fazer os caldos, viu? Eu te garanto. E aí é difícil tirar esse combo que você citou. Calabresa, bacon. Colocar calabresa, bacon. Costelinha, paio. E aí acaba se tornando a feijoada. A feijoada, normalmente, as pessoas comem uma vez no ano nesse período, né? As pessoas se reúnem e fazem, e comem, né? Normalmente. E a gente sabe que durante o dia... Equilíbrio, né? E à noite a feijoada. E à noite feijoada não é indicado, né? Comer uma feijoada para ir dormir. Geralmente, quando a gente pesa o nosso estômago com uma digestão, o sono, ele é de baixa qualidade. Porque o corpo ele tem que trabalhar muito para digerir aquele alimento pesado. E aí você realmente não dorme bem. E a tal da farinha branca? Pão e os derivados? As pessoas, elas querem... condenar um alimento para justificar o aumento de peso. Não existe um alimento ruim nem um alimento bom, existe um equilíbrio. Todos nós podemos comer a cocada ou a canjiquinha da festa junina e podemos comer a feijoada no frio. O problema é o desequilíbrio, a falta de hidratação, a falta de atividade física. Sobre a farinha branca e o pão, eles não são um problema na dieta, desde que a pessoa não tenha nenhum tipo de patologia, como a intolerância ao glúten. Se não existe nenhum tipo de patologia, o equilíbrio é tudo e a gente pode comer de tudo. Não tem sofrimento para emagrecer. A gente tem que gastar energia.
é um fato. Se você come, você precisa gastar energia praticando um exercício físico. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, mas assim, eu não posso compensar que eu vou comer, depois eu faço atividade e gasto. Não, se eu fizer esse pensamento de compensação, a qualidade da minha alimentação também não tá legal, né? Tenho que pensar que eu posso comer de tudo, mas não a todo momento. Né? Eu tenho que fazer escolhas inteligentes. Eu sei que final de semana vai ter um churrasco, uma feijoada, então durante a semana eu vou me regrar. Então, assim, podemos de tudo com equilíbrio. E comer como colocam, comer de 3 em 3 horas, ter as suas refeições, café, almoço e janta. O que é recomendado nesse período? Existem pacientes que são necessário que coma de 2 em 2 ou de 3 em 3, porque existe hipoglicemia, existe alguma patologia e a gente precisa disso. Mas, normalmente, isso não é uma regra, tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalham em oficina. Como é que eu vou fazer esse paciente comer de 3 em 3 horas? Eu não consigo, senão ele não trabalha, né? Ele está embaixo de um caminhão e ele não consegue sair a cada 3 horas para se alimentar. Então, toda regra existe exceção e cada paciente é personalizado do seu jeito. Portanto, o que serve para mim, de repente, não vai servir para você. Nunca vai servir. Não é igual. Não tem como. Bolo, não né? dá. Então, cada um vai ter, obviamente, um diagnóstico e vai... Por isso que é fácil. Se você encontrar uma profissional que tenha essa mentalidade, o que ela fizer para você vai ser dentro da sua rotina. Você trabalha numa rádio, você fica sentado, que horas você acorda, cadê sua água, aqui você consegue se alimentar como. Então, existe 1000 perguntas a serem feitas para atingir um alvo, que é você se alimentar bem do seu jeito, com o que você gosta. E isso é totalmente particular. Por isso que as dietas de internet, do Google e prontas não funcionam por muito tempo. Por quê? Porque não é adequada ao perfil daquela pessoa. Bom, a gente falou do sal, né? Do açúcar e o sal. Vamos falar do açúcar e do sal nesse período do ano. Os excessos ou, normalmente, o que se faz, o que você costuma comer ou beber nos períodos quentes e continuar no mesmo ritmo no período frio. Tem alguma coisa a ver? Os tipos de sal, por exemplo, que são usados dentro da cozinha, fazem alguma diferença, enfim. Na verdade, existem alguns tipos de sal e alguns tipos de açúcar para serem usados. O açúcar é o veneno do corpo, essa é a verdade, ele não deve ser usado. Então, se a gente conseguir excluir ele totalmente, seria o ideal. Mas nós temos aí hoje no mercado o açúcar cristal, demerara, mascavo e o branco, que são os tradicionais da prateleira, sem considerar os adoçantes, tá? Estamos falando de açúcar. As pessoas usam o demerara e acham que podem usar ele porque é mais saudável. Realmente, ele tem mais nutrientes, porque ele não teve o tratamento como o branco, mas ele tem o mesmo poder de açúcar do branco. Então, muito cuidado na hora de vocês usarem o cristal, o demerara ou o mascavo, achando que podem usar ele numa quantidade maior, porque ele tem o mesmo poder de doçura e de açúcar e de glicose, ele só tem mais nutrientes. O sal, tem o sal light, o sal marinho e o sal tradicional, né, o iodado. Existem perfis de pessoas para a utilização de sal, até porque nós temos os hipertensos, alguém que tem retenção de líquido, mas basicamente o sal e o açúcar são 2 pontos a serem usados minimamente. Como se nós, assim, em conta-gota, vamos colocar só um tiquinho para falar que colocou. Porque eles não causam bem para o nosso organismo. Os alimentos já têm o sódio que a gente precisa e os alimentos já têm o açúcar que a gente precisa. E aí, se a gente fala de industrializados, então... Né? Os industrializados vieram para facilitar a nossa vida, né? A rotina pesada aí de às vezes não ter tempo, mas os industrializados, eles têm muita química, corante, conservante, sabor artificial, espessante. Tem tanto anti que eu falo que no abecedário de AZ a gente já se perdeu. Toda a química inserida nos alimentos, quanto maior é o rótulo nutricional, menor é a qualidade dele. E a gente tem que saber que os alimentos industrializados, eles são um produto alimentício. Eles não são um alimento. Eles foram modificados na indústria. Então, quanto mais natural, melhor. Os ultraprocessados, né? Que as pessoas Isso. têm a praticidade, mas que não tem qualidade. Não. Uma hora o corpo paga. E aí, obviamente, a gente está falando de condições que não vão acontecer amanhã ou depois. Mas ao longo da vida, uma pessoa começa a se alimentar dessa maneira com os seus... Criança ainda, né? 7, 8 anos. Pega o macarrão instantâneo e dá para essa criança, que já vai aprender a comer dessa maneira desde cedo. E assim, ao longo da vida, vai continuar com essa rotina
com esse tipo de alimento, lá na frente, com seus 45, 50, 60 anos, em algum momento o corpo vai responder. Vai. E aí, talvez pode ser tarde, né? Aí não dá mais tempo, É né? igual o cigarro, né? Pôs na boca agora, para de fumar daqui 20 anos, Vai ter a consequência vai também. ter consequência, né? E alguma coisa vai acontecer. Exatamente. E isso, obviamente, todo mundo sabe, né? Mas tá aí dos tais dos vícios. É igual o açúcar, que é um grande vício. Muito. Que as pessoas não conseguem ficar sem. Todo mundo é difícil de É você uma, tirar. a dependência porque quanto mais a gente consome açúcar, mais receptores nosso corpo cria para absorver açúcar. Então, quando a gente reduz o consumo dele, esses receptores ficam doidos lá querendo o açúcar. Mesmo o vício da droga ou do álcool, enfim, né? Do cigarro. É realmente real. E como tirar o açúcar? É difícil, mas as pessoas conseguem, né? Conseguem. Eu falo assim, a mudança é rápido e nada é difícil. Uhum. É só você decidir. Porque você vai fazer outras escolhas. Você vai beber mais água, você vai fazer uma banana amassada com canela e aquecer para parecer um docinho. Algumas estratégias você vai criar na sua rotina para decidir não consumir tanto açúcar. Porque aí vem a importância de ter um profissional que vai te pegar na mão e vai falar, não, agora sua alimentação, a sua rotina é essa. Ah, mas eu não consigo ficar sem açúcar. Você deu uma dica, por exemplo, banana amassada com canela. Que tem a doçura da banana, normalmente. Existem né? vários hoje, várias E que dicas no muita gente mercado. não consegue pensar, se imaginar sem o açúcar, mas que existem N, né, tipos de receitas que vão fazer bem. Sim. Né, e que vão suprir essa necessidade. Eu sempre falo assim, ó, a escolha da saúde, ela é individual. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. Nem a medicina pode fazer por você se você não se ajudar, né? Então, a gente precisa decidir querer estar bem. E o açúcar é um veneno, e o sal é um veneno, e o industrializado é um veneno. Estamos como romper isso da nossa vida totalmente? Não tem. Mas existe possibilidades da gente amenizar bastante. O leite que a gente não falou. Espíritos donos, chocolates, cappuccinos, né? O leite também. Em excesso, quais são os problemas? É bastante calórico, os cappuccinos, o chocolate quente. Hoje em dia, o leite de caixinha já não é mais um leite que a gente tomava antigamente, né? Tem muita química nesse leite. Então, que seja evitado o máximo possível, já que a gente vai comer outros alimentos calóricos também aqui nessa rede de junho e julho aí. A gente imagina assim, a gente aqui em Três Lagoas, a gente tem acesso ainda a leite in natura, né? Tem. Então, você consegue comprar até com certa facilidade o leite. E se você vacilar com esse leite, ele estraga de uma maneira muito rápida. Aí você pega um leite de caixinha, o HT, né? Fica 7 dias na geladeira aberto, não estraga. E aí você olha a validade, 6 meses, 8 meses. Quanto maior a validade, maior o estrago da nossa saúde, só pra você saber. Sério? Se Então- vale 1 ano, maior o estrago. Se vale 3 anos, maior o estrago ainda. Os componentes químicos que são colocados ali, né? Para fazer com que ele continue para ser consumido, vão fazer a diferença. O alimento saudável estraga rápido, porque ele é in natura, né? Quanto mais rápido estraga, mais saudável é. Uhum. Então é importante que as pessoas tenham em mente, né, que é difícil, mas não é tão difícil assim. Se tiver a ajuda de uma pessoa da área, de uma profissional, vai ficar mais fácil conseguir, obviamente, se alimentar bem. É lógico, como você colocou, é difícil quebrar essa corrente, né, da alimentação, mas que aos poucos dá para conseguir minimizar bastante esses efeitos, né? O primeiro problema é o paradigma que as pessoas têm, a crença de que dieta é difícil, que para emagrecer tem que sofrer e tem que passar fome. E essa é a primeira coisa que tem que ser esquecida quando você procurar uma profissional. Procure uma profissional para tirar suas dúvidas, para encontrar uma estratégia e um mecanismo de te ajudar dentro da sua possibilidade. Eu tenho pacientes que falam, eu não vou ficar sem o meu chocolate. Todos os dias eu deixo 15 gramas de chocolate para ela. Eu tenho pacientes que falam, eu não vou deixar minha cerveja, nem meu churrasco de sábado, nem, né, na bola lá com meus amigos. Eu mantenho algumas coisas, mas eu consigo mudar todas as outras. Então, qual é o problema? Nenhum. Você não perdeu o que você quer e eu consegui te ajudar dentro da qualidade da alimentação e da resposta que seu corpo vai dar para isso. E que tem resultados, né? Tem. Tem resultado. Não tem como não ter. Pequenas mudanças fazem grandes resultados. Se a gente imaginar assim, normalmente as pessoas têm crises de ansiedade, né? Quando você está nesse período do ano, por exemplo, comendo, a gente tem esse período frio começou em meados de maio,
Maio, junho, julho, meados de agosto. Então a gente tem os 3 meses, vamos colocar. Você consome tudo isso que a gente disse e mais um pouco. E obviamente quando chega no final do inverno, você está lá com 5 quilos, 6 quilos, 8 quilos mais. Mas normalmente quando você fala em melhorar a qualidade da alimentação, esses 3 meses, normalmente, que é colocado para você estar realizando, você fica com ansiedade, né? Passa um dia, essa comida de novo, 2 dias, uma semana. E a pessoa vai contando no relógio os dias dentro do que foi programado. E aí parece que não rola, um negócio que é meio estranho, né? A gente é a mente querendo te corromper, a verdade é essa. Porque ninguém come uma alimentação tão diversificada todos os dias. Se você for parar para pensar, nossa base é pão com café com leite, arroz, feijão e carne, ou ovo, ou frango. E na janta a mesma coisa que sobra do almoço. Então, assim, nós não temos um leque de variedade na rotina para ser difícil. Nós temos que coordenar e controlar as quantidades. E a desculpa de que, para mim entrar num programa nutricional é caro, eu vou gastar muito. Isso é bobagem, né? Porque na verdade, por exemplo, eu sou um tipo de nutricionista que eu não gosto de fidelizar o paciente, porque eu não tenho filho adulto. Então eu tô lá para te ajudar a arrumar uma forma de acertar o alvo e você caminhar sozinho. E a gente se vê a cada 2, 3 meses ou uma vez no ano para um bate-papo, para refazer uma bioimpedância, que é uma análise de composição corporal. Então, assim, muitas vezes eu consigo acertar na primeira ou na segunda consulta. E depois você caminha sozinho, porque não existe segredo para isso. Nós vamos encontrar juntos, eu e você, entendeu? Da sua melhor forma e da forma que eu tenho conhecimento de equilíbrio. Então, daí pra frente você se vira. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, a gente tá aqui, né? Então, geralmente não é caro. Não é caro porque a comida é a sua comida do dia a dia. Você não tem que investir um dinheiro para comprar mirabolantes comidas que não existem em Três Lagoas. Tem que comprar pela internet, um suplemento diferente, né? Uma farinha diferente. Não existe isso. E aquelas comidas, ou que são preparadas, low carb, que são... cetogênica, né? Que se vendem, tem gôndolas nos supermercados, só desses produtos. Os produtos industrializados eu já retiro do nosso planejamento. Então, a gente pode ter uma dieta cetogênica e low carb com alimentos natura, frescos, tá? Que vão ser ensinados, a lista para você de quais são os alimentos que você pode consumir no almoço e quantidade, no jantar e quantidade. Mas, se for produtos industrializados, aí não acho legal. Aquelas sopas prontas, né? Que são mais práticas, que tem ali na gôndola do light. Não, aí já não é interessante para o emagrecimento. Por quê? Porque a gente vai causar aí uma redução de peso rápida, mas não efetiva. E normalmente as pessoas têm dificuldade, né? Elas veem o resultado, emagrecem. Nossa, como você perdeu peso? Tô fazendo isso e aquilo. Mas, de repente, volta a comer. Então, por isso que eu digo, o meu planejamento, o homem consegue perder de 4 a 6 quilos no mês. E já é bastante. Mas ele vai continuar com essa mesma alimentação depois. Então, não existe forma de falar assim, eu vou engordar de novo se eu parar de comer. Você não vai parar de comer porque é o seu normal, entendeu? Não é fácil. Quem tem mais facilidade, o homem ou a mulher? O homem. Sempre. A genética do homem, a bioquímica do homem, ele acelera o processo de emagrecimento com mais rapidez. A mulher tem todos os hormônios e também a predisposição de armazenamento de gordura para gravidez, né? Para amamentação. Então, a gente já tem aí um biotipo diferente. O homem é bem mais fácil, as mulheres ficam meio chateadas, mas faz parte. E aí tem que atrelar o exercício físico muitas vezes, né? Não tem como. A alimentação é 60%, a atividade é 40%. Para os dois casos, homem e mulher. Para os dois. Então, tá aí, não tem fórmula mágica, né? E a água é 100, tá? Só para vocês ficarem cientes novamente de que a água é algo... Eu sempre falo, bebe um copo de hora por hora, igual a telecena do Silvio Santos, de hora em hora. Fala, por favor, de hora em hora um copo de água. Seria o ideal para todo ser humano. Mas, provavelmente as pessoas não lembram. Só isso faz emagrecer. Só na água. Se você tomar um copo de água por hora, só fazendo isso, você dorme melhor, seu cabelo fica melhor, você tem mais disposição, você emagrece sem mudar nada. Testa um mês.